Sefer Yahushua, tá? Livro de Josué, capítulo 14. O assunto que vai ser falado aqui é o quê? A coragem, né, desse tremendo israelita de abençoada memória chamado Caleb, filho de Yefuné. Então vamos lá, vamos deixar aberto aí as nossas escrituras no Sefer Yahushua, capítulo 14, a partir do versículo 1. Ve'ele asher nachalu benei Israel be'eretz Kenaan asher nachalu otam Elazar HaKohen v'Yahushua ben Nun v'roshei avot hamatot livnei Israel begoral nahalatam kasher tzivah Yahuah beyad Moshe letishat hamatot v'chatzi hamate כי נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה מעבר לירדן, ולוויים לא נתן נחלה בתוכם. Amã. Então nós lemos os 3 versículos iniciais, tá? De Josué. A gente vai estar lendo em português e a gente vai para o comentário do livro de Josué. Então vamos jogar uma quinta marcha para que em breve a gente entre no livro de Juízes, tá? Shoftim, tá bom? Então vamos lá. O livro de Josué ele tem 24 capítulos, a gente já está no 14, já passamos da metade. Chegarão alguns capítulos mais para frente que serão mencionadas as porções das tribos. Então o que vai acontecer? Daqui a algumas semanas que vai estar falando sobre, vamos dizer assim, a localidade geográfica de cada tribo e tudo. Então, alguns capítulos a gente vai poder ir até mais rápido, a gente vai conseguir mais de um capítulo por semana. Ou seja, então, brevemente, a gente espera que a gente vai entrar no livro de Shoftim, Juízes também, tá? Então, vamos lá. A gente está focando muito em dar uma atenção especial a esse livro de Josué, cada capítulo. Por quê? Porque muitas coisas que foram profetizadas na Torá se concretizam no livro de Josué, ou seja, a ocupação da terra prometida, tá? Então esse livro de Josué é muito importante, é muito interessante, não é à toa que ele vai receber o nome de Yahushua bin Nun, Yahusha bin Nun, tá? Yeshua bin Nun, Yashua bin Nun, ou seja, Josué, filho de Nun, que é o mesmo nome do nosso Messias Yahushua, tá? Então vamos lá, não é à toa, porque assim como Josué, filho de Nun, ele fez Israel herdar a terra prometida, tá? Assim também, Yahushua HaMashiach nos fará nos apossarmos da terra prometida na sua segunda vinda. Então vamos lá. Eu li do versículo 1 até o 3 em hebraico, agora vamos para a tradução. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Elazar, o sacerdote, e Yahushua bin Nun, Josué filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como Yahuá ordenara pelo ministério de Moshe, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moshe herança além do Jordão, Yarden, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Então eu li para vocês esses 3 versículos aqui, tá bom? Deixa eu só pegar o livro aqui que a gente vai estar comentando. Então deixa aberta aí a escritura de vocês em Josué, capítulo 14, tá? Então vamos lá. A gente vai estar vendo aqui alguns comentários bem interessantes, tá? Então, daqui a pouco a gente vai estar lendo aqui sobre o que aconteceu com Caleb. Então esse homem chamado Caleb, ele é uma tipologia da casa de Yahudá, a coragem da casa de Judá, da tribo de Judá. Tá? A gente vê que quando chega no livro de Juízes, e diversas vezes nas escrituras, o povo consultava o Criador e perguntava, Yahuá, quem subirá primeiro a guerrear? E o Criador falava o quê? Yahudá, Judá subirá primeiro, tá? Ou seja, então essa tribo de Judá não é à toa que tem como estandarte o quê? Um leão, tá? Não é à toa que tem no seu emblema a figura de um leão. Então, tal como um leão é intrépido e é forte e corajoso, assim são os integrantes da tribo de Yahudá. E também os da tribo e da casa de Efraim, tá? Que tem também como símbolo o quê? Um touro, tá? Então vocês já viram que o touro é um animal extremamente forte e um touro, se deixar solto,
a gente sabe a força que ele tem, né? O touro tem uma força assim extraordinária. Então as duas casas, elas possuem muita força. A casa de Judá tipificada pelo leão e a casa de Efraim pelo touro. Ou seja, o leão vai na frente abrindo o caminho, tá? E o touro, por sua vez, ele faz o trabalho pesado. Olha como é que é perfeito o plano do Criador. E a Judá vai na frente, assim como um leão, e Efraim vem em seguida o quê? Como um touro, ou seja, fazendo o trabalho pesado, tá? Tem coisas que o leão não faz, que vai ser o touro que vai fazer, e vice-versa, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler aqui alguns comentários. Capítulo 14 de Josué. Segue a distribuição dos territórios às 9 tribos e meia. Então a gente sabe que os apressadinhos, eles já herdaram as suas terras antes do Jordão, no que é chamada Transjordânia. Muitas vezes, diversas vezes, nós, como seres humanos apressados que somos, principalmente brasileiros, a gente já agiu como aqueles integrantes das 2 tribos e meia. Vamos falar a verdade, tá? Se eu puxar aqui na minha memória, eu vou lembrar de várias situações na minha vida em que eu me apressei, tá? Não esperei chegar o tempo do Criador e acabei me dando mal. Acho que todos nós, se a gente for puxar na nossa memória, tem alguma circunstância que a gente foi apressado, a gente foi apressadinho. Tem um ditado aqui no Brasil que fala o quê? O apressado come o quê? Cru, né? Então, o apressado come cru. Então, a gente tem que esperar. Em Eclesiastes fala que existe tempo e hora para todo propósito debaixo dos céus. Existe tempo e hora apropriado para tudo. Aquelas tribos, as 2 tribos e meia, gostaram, acharam legal, né? Pensaram, poxa, que legal, para que a gente vai precisar atravessar o Rio Jordão? Tudo bem que o Criador prometeu lá para Abraão, Isaac e Jacó, mas eu confio mais no meu coração. Que lugar maravilhoso esse lugar aqui, que lugar extraordinário para se ter rebanho, para se fazer plantação. Muitas vezes a gente vai olhar para situações na nossa vida que a gente vai pensar que aquilo ali é o quê? É a bênção do Criador. E não é. A gente às vezes já estava pertinho, quase chegando no Rio Jordão, 99,9, né? E a gente não atravessa o Jordão e a gente não vai herdar a promessa que o Criador queria para nós, tá? Então eles ficaram o quê? Antes do Jordão, na Transjordânia. Porém, o Criador é tão misericordioso, é tão bondoso, tão piedoso, que ainda assim ele abençoaria aquelas 2 tribos e meia, como abençoou, tá? Se eles guardassem a Torá, permaneceriam lá até os dias de hoje. Mas sabemos que não foi isso que aconteceu. Quando a Assíria invadiu Israel, durante esse período, quem foi levado primeiro foi quem? Foi a tribo de Reuven, tá? Gad e a meia tribo de Menaché, ou seja, as 2 tribos e meia apressadinhas que ficaram longe dos irmãos, tá? Antes do Jordão. Então, quando tiveram que ser levados para a diáspora, as 10 tribos começou primeiro com essas 2 tribos e meia, porque eles ficaram isolados. Então, já uma reflexão. Quando a gente é apressadinho, a gente quer ter a bênção antes do tempo, que acontece com todos nós, a gente vai acabar muitas vezes ficando isolado, né? Então, a gente fica isolado e muitas vezes não vai ter nem como a gente receber o socorro, porque o Rio Jordão era uma divisa geográfica. Então, isso acabava atrapalhando. Por isso que o desejo do Criador é que as 12 tribos atravessassem, ou seja, para que estivesse junto. Uma tribo foi atacada, a outra tribo iria e socorreria a outra, tá? Mas vamos lá, agora vai chegar o momento da distribuição das terras para as 9 tribos e meia. Então vamos lá. Participaram da tarefa, além de Yahushua bin Nun, de Josué filho de Nun, o sumo sacerdote Elazar. Vocês reparem uma coisa, que vocês repararam que o sumo sacerdote é mencionado antes de Josué, tem um motivo especial, ou seja, porque o sacerdote seria o responsável pelo lançamento de sortes através de Urim Vetumim, ou seja, Urim e Tumim. Urim é da estrutura da palavra Or, é o plural de Or, tá? Urim é o quê? Luzes. Tumim é da palavra Tamim, ou seja, que significa perfeição, no plural, Tamim. Ou seja, Urim, luzes. Tumim, perfeições, tá? Ou seja, o sumo sacerdote era responsável porque o Criador não queria que nenhuma tribo achasse que, vamos dizer assim, se fosse Josué que fosse determinar, imaginem só a situação, Josué era um integrante da tribo de Efraim, era um efraimita. Vocês imaginem, se na hora que ele fosse distribuir as terras para a tribo de Efraim ganhando uma porção de terra muito boa, as outras tribos ficariam com ciúme. Pô, será que Josué não fez isso porque ele é efraimita? Não foi o coração dele que acabou
fazendo com que ele desse essas terras aí para sua tribo? Ou seja, então o Criador não queria isso, não queria discussão entre as tribos, então ele permitiu que fosse através de sorteios, ou seja, através de Urim e Tumim, tá? Que só o sumo sacerdote poderia fazer. Então vamos lá. Participaram da tarefa, além de Josué e Yahushua ben Nun, o sumo sacerdote Elazar, trajando suas vestimentas com Urim e Tumim, e também os príncipes das 9 tribos e meia. Então, 2 tribos e meia estavam antes do Jordão, então agora tinham os príncipes das 9 tribos e meia. Embora sejam 9 tribos e meia, tá? Não existe meio príncipe. Ou seja, da tribo de Manassés tinha um príncipe antes do Jordão, e aqui na terra de Israel tinha um príncipe também da tribo de Manassés. Vocês perceberam que a tribo de Manassés tinha 2 príncipes? Não sei se alguém já tinha prestado atenção nisso. Ou seja, um príncipe que ficou antes da terra prometida e outro príncipe na terra prometida, cada um liderando metade da tribo, tá? Então vamos lá. Então, esses príncipes, tá, das 9 tribos e meia, que acabavam que eram 10 príncipes, eles participaram, tá, do sorteio. A distribuição foi executada segundo as instruções contidas na Torá, pelo pronunciamento de Urim e Tumim, e pelo sorteio. O texto não informa a maneira pela qual foi feita a distribuição, somente o fato é registrado. Segundo a tradição transmitida pelo Talmud, a divisão foi feita da seguinte maneira. Então o Talmud diz isso aqui, tá? Elazar HaKohen, ou seja, o sacerdote Elazar, estava trajando os Urim, Vetumim, luzes e perfeições. Só para vocês terem ideia, tá? Depois vocês dão um Google aí na casa de vocês, tá? Urim e Tumim eram 2 pedras, uma era preta e outra era branca, tá? E o sumo sacerdote, ele ficava com aquelas 2 pedras, tá? A gente não sabe exatamente como era. Existem inúmeros relatos, tá? Existem relatos que o nosso povo de Israel... os comentaristas falam muito sobre isso, mas a gente não pode bater o martelo, tá? Uma tese que é muito aceita é o quê? É que essas pedras brilhavam de acordo com a orientação divina e as tribos, tá? E as tribos que vinham no peitoral do sumo sacerdote, tá? Elas se iluminavam, acontecia algumas coisas. E dentro do peitoral também tinha o nome de outros personagens das escrituras, os patriarcas. Em resumo, eu estou falando de uma forma resumida, totalizando as 22 letras do alfabeto hebraico, tá? Com o nome de outros personagens que viveram antes das 12 tribos, e também o nome das 12 tribos, ou seja, de que existiriam as letras de Aleph até o Tav, ou seja, as 22 letras. Então existem inúmeras explicações para isso. Que as luzes iam se acendendo em cada letra, ia formando o nome da tribo, ou então brilhava a pedra de uma determinada tribo. Vocês estão entendendo? Então ninguém bate o martelo de como era exatamente esse método, tá? Que o Criador pessoalmente orientava o nosso povo de Israel. Ou seja, era algo sobrenatural. Só para a gente ter ideia, vamos abrir em Provérbios 16:33, que fala sobre o quê? O lançamento de sortes. Olha que coisa interessante, tá? Sobre o lançamento de sortes. A gente vai ver que lá em Atos dos Apóstolos, nós não sabemos como eles não fizeram através de Urim e nem de Tumim, os apóstolos, tá? Depois que Judas Iscariotes se suicidou, que ele morreu, eles lançaram sortes diante do Criador para ver quem seria escolhido no lugar de Judas, tá? E foi escolhido o quê? Que nas Bíblias em português é Matias, mas no hebraico é Matitiarro, ou seja, um outro Matitiarro, tá? Ó, Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas procede de Yahuá toda a sua disposição, tá? Então aqui foi feito através do lançamento de sortes, porque nenhuma tribo poderia reclamar. Ah, Josué beneficiou mais um do que o outro, ou o sumo sacerdote beneficiou mais um do que o outro, então não foi isso, tá? Ou seja, era algo sobrenatural que nunca mais haveria reclamação. Então vamos lá. O texto não informa a maneira pela qual foi feita a distribuição, somente o fato é registrado. Segundo a tradição transmitida pelo Talmud, a divisão foi feita da seguinte maneira: Elazar estava trajando os Urim e Tumim, além do peitoral, né, com as 12 tribos, tá? Ele estava trajando Urim e Tumim, e Josué, Yahushua e todo o povo estavam na sua frente. Então imaginem a cena, tá? O sumo sacerdote estava comandando isso, o filho de Aharon, que era o sumo sacerdote Elazar. E estava Josué e o povo inteiro na frente dele. Imagina, o silêncio, né? A expectativa.
Se passasse uma mosca ali, o pessoal ia escutar o barulho. Imagina a expectativa. O território que cada tribo iria herdar, tudo que foi prometido para Abraão, Isaac e Jacó, há vários séculos, agora finalmente eles descobririam qual seria a sua porção, tá? Vamos lá. Então, Josué e todo o povo estavam na frente do sumo sacerdote. Diante deles estavam 2 urnas. O Talmud fala isso, tá? Uma contendo os nomes das tribos e a outra bilhetes com as especificações de territórios das tribos. Estão visualizando? Numa urna, tá? Tinha o nome da tribo e na outra a delimitação geográfica, tá? Vamos lá. Inicialmente consultaram Urim e Tumim sobre qual a tribo que deveria ser atendida primeiro e a subsequente ordem. Obtida a resposta, tiraram o nome da tribo da urna, sorteando seu território. Obtida a resposta, tiraram o nome da tribo da urna, sorteando seu território da outra, tá? Ou seja, então, vocês entenderam? Qual tribo queria ganhar terra primeiro? Então, através de Urim e Tumim, tá? Como é exatamente, a gente não sabe. Como Urim significa luzes e Tumim significa perfeições, tá? Daí que se tem o entendimento de que deveria brilhar aquelas pedras, tá? Deveria brilhar aquelas pedras. Uma era preta, a outra era branca, tá? Além das pedras que tinha no peitoral do sumo sacerdote com as tribos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, a gente vê que, por exemplo, em Números, capítulo 33, versículo 54, é relatado como deveria ser esse sorteio, tá? Números 34, do versículo 13 ao 29 também, tá? Através de sortes. Vamos lá. Então vamos ler o comentário do versículo 3. É mencionado pela 3ª vez que a tribo de Levi não recebeu sua herança como as outras tribos. Então a tribo de Levi, toda hora o Criador vai falar, né? Aqui, ó. Josué 14:3. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já deram a Moshe a herança além do Jordão. Porém, aos levitas não tinha dado herança entre eles. Ou seja, Levi recebeu 42 cidades, mais 6 cidades de refúgio, totalizando 48, na qual habitaria espalhado entre as 12 tribos de Israel, tá? Então, vamos lá. Se a gente for ver, nos dias de hoje, tá? Nós somos sacerdotes do Messias, somos reis e sacerdotes. A nossa situação está muito parecida, independente da tribo que cada irmão e cada irmã faça parte. Vocês percebem isso? Que a gente está espalhado pelos 4 cantos da terra? Então, assim como a tribo de Levi, ela tinha essa função de estar conectando de novo as tribos, tanto que foi profético. Leá, a matriarca Leá, movida por Elohim, quando nasce o 3º filho, ela fala, o nome dele será Levi, porquanto agora meu marido se unirá a mim. Uau, olha que coisa interessante. Então, no nível mais profundo, Leá é como se fosse Israel orando da seguinte maneira, né? Da seguinte maneira. Nasceu Levi, e agora o meu marido, ou seja, o Mashiach, se unirá a mim. Então, assim como a tribo de Levi tinha essa prerrogativa de unir, de conectar as 12 tribos, tanto que qual é o símbolo de Levi? É o quê? O peitoral com as 12 tribos. É como se Levi abrisse mão de sua identidade. A minha identidade é a seguinte, é as 12 tribos. O Criador me colocou aqui para que eu venha ser um elo entre as 12 tribos de Israel. Tá? Então, na época da Torá, era uma prerrogativa da tribo de Levi. Nos nossos dias, cada um de nós somos reis e sacerdotes, independente da tribo, pelo mérito da morte e ressurreição do Messias. Então, essa função de estar ligando, tá, Israel, conectando as 12 tribos, tá, e unindo com a Torá e com o Messias, é uma prerrogativa que paira sobre nós que somos Netzarim, independente de qual tribo nós sejamos. Então, cabe a nós o quê? Acabar com essa guerra entre as 2 casas, Judá e Efraim. Judá fala, o Messias não veio, então a maioria dos nossos irmãos da casa de Judá, o Messias não veio, que não sei o quê, que vamos seguir a Torá, vamos seguir Torá, vamos seguir Moshe e tal. Então, muitos da casa de Judá, a maioria, só vão aceitar a Torá e não vão aceitar o Messias. E a casa de Efraim vai ser o contrário. O Messias já veio, não queremos saber de Torá não. Torá não vale mais nada. Então a gente tem que pegar esses 2 irmãos que estão brigando e fazer o quê? Juntar eles. Mostrar que eles não são tão diferentes, tá? Se cada um começar a olhar com bons olhos para o outro, vão ver que na verdade são irmãos, tá? Então, outrora era uma prerrogativa exclusiva da tribo de Levi, mas que nos tempos presentes, tá? No tempo presente, é uma prerrogativa também da tribo de Levi, mas também das outras tribos, tá? Ou seja,
que sejamos agentes de reconciliação entre as duas casas. Vamos conversar com alguém da casa de Judá, tá? Vai querer falar logo sobre o Messias, o cara vai correr. Então começa falando, encontrou alguém, algum Yehudi, né, algum judeu, né, tal, vai puxar assunto, né, Shalom, tá? Puxa, Parashá Shoftim, né, que Parashá maravilhosa, né? Poxa, que legal, a Parashá fala que devemos seguir a justiça, Tzedek, Tirdof e tal. O cara vai olhar assim, ué, que isso, né? Então começa falando da Torá e tal, já pega amizade e dali vai chegar um momento que o Criador poderá abrir o coração deles para ouvir o quê? Sobre o Messias. Agora o contrário, vamos falar com alguém da casa de Efraim, tá? Não adianta falar da Parashá da semana. Parashá? O cara fala, o que é isso, Parashá? Nunca ouvi falar nesse negócio chamado Parashá. O que é isso? É a marca de um novo carro que está sendo lançado? O que é isso? Parashá? É um carro da Volkswagen, isso? É o quê? É o nome de alguma cidade turística? O que é Parashá? Então não vão entender nada. Então, com a casa de Efraim, o que a gente tem que falar? Falar acerca da Brit Hadashah, da aliança renovada, que eles conhecem como o Novo Testamento. Vocês estão entendendo? E com isso a gente vai conectar as tribos, tá? Então, semana passada a gente viu muito sobre isso. A herança da tribo de Levi, na época dos nossos antepassados, a herança da tribo de Levi foi o quê? Yahuwah Elohim. O Criador disse, eu sou a vossa herança, diz Yahuwah Elohim. E nos dias de hoje, o Criador fala para cada um de nós, olha, ele diz para cada um que faz parte do povo Netzarim, eu sou a herança de cada um de vocês. Talvez a gente vai viver uma vida aqui de luta, tribulação e tal, talvez a gente vai passar uma vida exprimida, com dificuldades, mas o que importa? O que importa é que a gente vai conseguir cumprir os mandamentos, estatutos e juízos. Talvez se o Criador der muita prosperidade para nós, do jeito que a gente quer, talvez isso seja um tropeço para nós. No Salmo 32, e Paulo repete isso em Romanos, diz o seguinte, que a sua mesa de fartura lhes seja por tropeço e armadilha. Olha o que Paulo fala. Muitas vezes a fartura acaba sendo um tropeço e uma armadilha. Tá? Existe uma história verídica entre os nossos irmãos efraimitas, tá? Os nossos irmãos cristãos, uma história verídica. Tudo que é legal que acontece em alguma casa, a gente fala. As duas casas têm méritos, tá? Um líder efraimita, um pastor, estava diante de um membro de sua congregação, de sua igreja, e o membro vivia uma vida financeira muito exprimida e falou para o pastor, ora para mim, para o Criador abrir as janelas dos céus sobre mim, para vir as bênçãos sobre a minha vida e tal. Aí o pastor se compadeceu dele e orou, né? Começou a orar, pediu ao Criador para derramar as bênçãos, porque ele era um sujeito trabalhador, que viesse a prosperidade financeira sobre a vida dele, tal, que não sei o que, orou. Aí o Criador se compadeceu e aquela pessoa conseguiu, melhorou de vida e tal, e em pouco tempo estava tendo até uma empresa e tudo mais. Passou algum tempo, aquele irmão que outrora era pobre, que já estava milionário, ele não estava cuidando mais da esposa dele, não estava cuidando mais dos filhos, não lia mais a Bíblia, não participava do culto junto com os irmãos. Vocês estão entendendo? Ele abandonou por completo as coisas do Criador. Por quê? Estava milionário, tinha um monte de empresa, isso, aquilo, e tinha que se dedicar só a business, né? Só a dinheiro. Aí aquele pastor foi visitar ele, né? Falou, puxa, que legal, o Criador ouviu minha oração, né? Te concedeu essas bênçãos todas, né? Ele, poxa, que oração forte, né? Que o senhor fez, né, pastor? Puxa, que bênção, até hoje eu sou grato pela oração que tu fizeste e tal. Aí o pastor falou assim, vou fazer uma outra oração por você, posso? O camarada ficou todo animado, pô, vai vir mais bênção na minha vida, né? Aí o pastor falou, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Aí o pastor foi curto e grosso, falou para o Criador, outrora ele era pobre e ele te servia com fidelidade. E eu pedi para tu dar bênçãos materiais sobre ele e tu deste. Né? E isso afastou ele dos teus caminhos. Mas assim, Criador, como tu ouviste a minha oração alguns anos atrás, eu te peço que tu ouça de novo a minha oração. Tira tudo dele, arranca tudo dele, acaba, deixa ele no toco, para que ele volte para os teus caminhos. Sabe o que aconteceu? Misteriosamente, poucos dias depois, ele começou a perder tudo. Vocês estão entendendo? Perdeu isso, perdeu aquilo outro, tá? Ficou passando uma vida exprimida, mas passou a cuidar da mulher dele de novo, dos filhos, se dedicou ao ministério, passou a ler a Bíblia de novo, começou a orar. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, o Criador não nos concede essa fartura que muitas vezes a gente pensa que deveria ter sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente vai ter
uma coisa ali contadinha, tá? Contadinha, mas é o suficiente para a gente chegar no mundo vindouro, tá? Salomão fala em Provérbios para o Criador, lá em Provérbios diz, Elohim, me dê o pão de cada dia, né? Não me dê muito para que eu não venha me ensoberbecer e diga, onde está Elohim? E também não me dê tão pouco, né? Ao ponto de eu ter necessidade de ter que furtar e envergonhar o teu nome. Isso tem em Provérbios, olha que interessante. Então é o quê? Quando o Mashiach nos ensina, quando ele fala no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está citando o quê? Provérbios, ele está fazendo um midrash com Provérbios, ou seja, é o suficiente para a gente ir sobrevivendo mais um dia, mais um dia, mais um dia. Então muitos de nós vamos passar lutas essa vida aqui, alguns o Criador vai fazer prosperar, mas que essa prosperidade não afaste, essa prosperidade financeira não afaste essa pessoa dos caminhos do Criador, tá? E da sua Torá, tá? E aqueles que prosperarem, que venham entender o seguinte, eu faço parte de um povo, como que essa minha prosperidade pode estar abençoando o meu povo de Israel? E se colocar na brecha, não venha pensar, isso é meu, a minha mão, a minha inteligência adquiriu tudo isso, vocês estão entendendo? Mas a maioria de nós vai passar essa vida aqui, tá? Com lutas, dificuldades, muitas vezes com lutas terríveis para pagar uma conta, para pagar outra. A gente sabe como é difícil a vida nesses dias que a gente vive, tá? Não são dias fáceis para ninguém, mas que tenhamos o seguinte pensamento. Puxa, assim como os levitas não receberam herança, mas o Criador era a herança deles, assim, ainda que eu não venha ser uma pessoa abastada financeiramente, mas Yahuwah é a minha herança, e isso vale muito mais, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então a gente vai prosseguir. Vamos ler o versículo 4, Josué 14, 4. Porque os filhos de Yosef foram duas tribos, Menaché e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Vamos ler o comentário aqui. O versículo explica que a exclusão da tribo de Levi não diminuiu o número de tribos de Israel, pois a tribo de Yosef foi subdividida em duas, Efraim e Menaché, conforme a gente vê lá em Gênesis 48, 5, tá? Yosef, depois de receber a bênção lá do patriarca Yaakov passa a primogenitura para Yosef, que cairia nos braços de Efraim e Manassés, tá? Então vamos lá. O autor do livro de Josué, ele nos dá essa explicação aqui. Ou seja, então, Levi não recebeu território. Então alguém deveria olhar para o mapa de Israel e ao invés de 12 tribos, ver 11 territórios só. Mas por que tem 12? Levi não recebeu um território específico, então ficaria 11. Mas como Yosef gerou 2 filhos, Efraim e Manassés, ou seja, aí esse número 1 que estava menos, agora equilibrou. 11 passou a ser 12 de novo. Então a matemática do Criador é perfeita, tá? Vamos lá. Os levitas receberam as cidades cedidas pelas outras tribos, conforme a gente vê em Números 35, do 1 ao 8, tá? E mais lá perto do final do livro de Josué também, tá? Com seus arredores, ou seja, 2.000 côvados, 900 metros das muralhas para fora, para terem pastagem para o seu gado. Vamos ler dos 6 até o 8 agora. Então os filhos de Arudá, Judá sempre sobe primeiro, né? Olha que coisa interessante. Os apressadinhos ganharam a terra deles, né? Minha casa, minha vida, lá antes da terra prometida. Né? Estão lá, Ruben, Gad, metade da tribo de Manassés. Aí agora, o minha casa, minha vida está na terra de Israel. O pessoal que esperou o tempo certo, né? Então chegaram lá para Josué, agora minha casa, minha vida, tá? Somos nós, as 9 tribos e meia. Então chegou os 10 príncipes dessas 9 tribos e meia lá e tal, né? Cada um vai chegar no momento, mas quem chega primeiro? Yahudá. Judá sobe primeiro. Então vamos lá. Então os filhos de Arudá chegaram a Yahushua, Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Efuné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que Yahuwá falou a Moshe, homem de Elohim, em Kadesh Barnea, por causa de mim e de ti. Então, isso é papo de 2 anciãos, Já viu quando 2 velhinhos começam a conversar? Alta intimidade, ou seja, eles foram juntos para a batalha e tal, então Josué deve ter puxado na memória dele, agora a gente está aqui velhinho e tal, mas 45 anos atrás a gente foi para uma batalha, Josué deve ter pensado, só eu e Caleb é que fomos fiéis. Então passou um flash ali na cabeça de Josué, né?
E por que que ele teve que comentar isso? Por que que Caleb teve que comentar isso aqui, os filhos de Judá? Porque aquela primeira geração já havia morrido, e eles não tinham Bíblia igual a gente para ler. A maioria das pessoas ouviam o quê? Os antepassados contando, aconteceu isso, aquilo, era passado de pai para filho, não tinha essa facilidade de ler. Eu vou ler lá em Números, capítulo 13, capítulo 14, eu vou ler que Josué e Caleb foram corajosos. Não tinha isso. Então ele está trazendo a lembrança aqui, o que aconteceu 45 anos atrás, tá? Então os filhos de Arudá chegaram a Josué e a Rushua em Gilgal, e Caleb, filho de Efuné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que Yahuá falou a Moshe, homem de Elohim, em Kadesh Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos eu era, quando Moshe, servo de Yahuá, me enviou de Kadesh Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Porém, meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir a Yahuá, meu Elohim. Então, olha que homem com uma fé extraordinária. O camarada tá... Daqui a pouquinho ele vai dizer a idade dele, está com 85 anos de idade agora, tá? Tá dando de 1000 a 0 em muito garotão de 18 anos dos nossos dias, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco, ele vai dar a carteirada, vai dizer a idade dele, tá? E ele vai dizer que a força dele ainda era a mesma. Então, vamos lá, vamos ler um comentário aqui.